Vamos lá por mais um episódio do PolitiQuestion, segundo episódio do nosso programa aqui. E hoje nós temos uma convidada toda especial. Ela que veste laranja, mas não é torcedora da Holanda, né? Não é, do Laranja Mecânica. Luciana Buck, seja bem-vinda ao PolitiQuestion. Muito obrigada, Cleiton, Daniel, por estar aqui. Prazer poder conversar com vocês e... Estou aqui, laranjinha, mas não sou laranja. Pronto. Isso é importante. Boa. É um detalhe Agora importante. sim, é bom a gente falar que é o segundo episódio da 4ª temporada, né, Cleiton? Verdade. 5ª temporada, e eu gostaria de agradecer a vocês por toda a audiência, pelo carinho. A gente está trazendo ela que é pré-candidata a prefeita de Salvador. O Novo que vem com uma proposta muito interessante durante esses anos aí. E o nome dela vem... Assim, já apareceu nas pesquisas, pontuou bem, na minha visão, né, como candidata. Sim. E a senhora é professora, né, universitária, administradora. Fala um pouquinho da sua história, de sua vida acadêmica, de como é que veio essa ideia de se jogar na política, né? Engraçado, construindo como é que eu vou me apresentar, eu gosto muito de uma frase. Eu não sou Lula, mas eu sou polvo. Mulher polvo. Né? 8 tentáculos, então eu posso dizer que eu sou muito plural. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou professora universitária, eu sou empresária, eu sou consultora, multitarefas, né? Como a maior parte das mulheres é. Então, eu lavo, eu cozinho, eu passo... eu estou sempre atenta por onde andam os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, tenho 2 cachorros, né? 2 netas caninas. E sou professora há 15 anos. A minha formação é em administração. Eu sou formada em administração de empresas pela UFBA. Tenho mestrado em estratégia empresarial pela Unifax. Ensino na Unifax há 15 anos. Amo ensinar. Aprendo todo dia em sala de aula. Penso numa paixão dar aula. E sou empresária, né? Eu empreendo já há muito tempo. Eu comecei minha primeira empresa aos 21 anos. Eu estou hoje com 53, 54 no mês que vem, a depender de quando você está assistindo. Eu não tenho nenhum problema com a minha idade, porque eu acho que com a idade vem a experiência. Perfeito. Né? E cuido da saúde e sou agora atleta. Ainda tenho mais esse lado, que foi o que surgiu depois da pandemia. Qual esporte? Eu nado. Olha aí. Eu nado. Que massa. Aí, ok. Então, eu digo que eu sou essa mulher polvo. Né? E como é que se equilibra isso tudo dentro de uma agenda de um dia que tem 24 horas, que você tem que se deslocar, que você tem que dormir, que você tem que comer. Sim. E vocês já viram que eu como direitinho, né? Eu também estou me aventurando aí na natação, mas por enquanto ainda estou na fase de adaptação. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu entrei na natação... porque os médicos disseram, seu joelho está bichado, vai para natação. Tamo junto. E aí eu comecei a fazer aulinha. Aquela coisa, 2 vezes por semana. E eu fazia de 11 a meio-dia. Por quê? Porque o médico disse, está com baixa de vitamina D. Eu disse, não vou tomar remédio, vou tomar sol, eu moro em Salvador. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Disse, pronto, vou conciliar, vou fazer natação no horário que é depois da aula de manhã e que eu pego sol. Quando eu comecei, aí o horário da faculdade mudou e eu não ia poder mais frequentar a aula. Eu cheguei para o meu instrutor, Vini, e disse, Vini, vou ter que largar a natação, por causa do horário. Ele disse, não, vem a meio-dia. Eu disse, não, meio-dia eu treino. Tem a equipe que treina. Ele disse, não, vem a meio-dia. Eu disse, mas imagina se eu vou conseguir acompanhar a equipe do treino. Ele disse, vem a meio-dia. Comecei a frequentar meio-dia. E como você é influenciado pelo meio. Eu comecei a nadar, eu nadava 1.700 metros. E toda a turma treinando para águas abertas. O pessoal treina para águas abertas. Eu disse, qual é a minha meta, Vini? Não, tem mulher aqui que faz 2.700. Eu disse, vou ficar igual a Lucila, que faz 2.700. Hoje, o treino que eu faço pouco, eu faço 3. Ontem eu fiz 3.800. E aí comecei a ir para as competições de mar aberto. Ainda estou na prova rápida. Que a gente, você tem uma Bahia maravilhosa. Olha o mar de Salvador. Então, você faz Iate Porto, a gente já fez na 2º Distrito Naval, Inema, Bonfim, Paripe. E cada dia é um desafio novo. E aí eu já digo, ano que vem, esse ano não que vai ter campanha, mas ano que vem eu já vou tentar fazer a prova principal, que eu faço as provas rápidas. Calma,
Calma, a travessia é outra história. A travessia são 12 quilômetros. Misericórdia. Mas eu gosto muito desse exemplo e uso em sala de aula, e isso vale para Salvador, porque isso mostra o como, quando a gente está circundado por alta performance, a gente melhora o nível. Baiano, quando foi para São Paulo migrando, ele tem em São Paulo um desempenho de qualidade de serviço maior do que o que ele tem aqui. Eu lembro uma vez que eu fui para São Paulo, aluguei um carro, fui abastecer o carro no posto. Quem me atendeu foi um baiano. Ele foi extremamente rápido, encheu o tanque, me ofereceu o serviço, foi de uma simpatia. No final eu perguntei de onde você é, de Salvador. Ele disse, poxa, eu não tenho esse serviço em Salvador. Mas quando o baiano vai para São Paulo, ele melhora, porque o meio influencia. Então, o meu exemplo no esporte é um pouco disso. É o mesmo exemplo em sala de aula. Você tem uma sala de aula de um curso que é muito seletivo, que você tem ali, é difícil entrar, você tem os melhores. A tendência é que aquele grupo fique ainda melhor. Porque a maestria puxa. E eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem para Salvador. A gente tem muita gente boa em Salvador, mas a gente vai nivelando por baixo. Sim. A gente tem que trazer esse nível todo para cima para fazer isso contagiante. Sim. E isso vem de tudo, desde a postura dos líderes políticos, a postura dos empresários, a postura das associações de classe. Tem que ser um conjunto de fatores, certo. Porque a gente termina seguindo o líder. Eu acho interessante a gente entrar por esse ponto, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Você veio candidata federal já também, não foi? Já é minha terceira tentativa. E aí você veio candidata federal com orçamento quase de R$9.000 ali, você conseguiu 4.000 e poucos votos, que é uma votação pro orçamento, se a gente for fazer um custo por voto aí, muito acima do que muita gente que tem um alto orçamento não consegue, né? Então, fala um pouco para mim como é que foi essa experiência, né? Como é que vem sendo essa experiência de candidaturas. Você está num partido que é totalmente diferente de tudo que a gente vê atualmente no cenário político e que fala muito sobre não utilização da verba partidária, da verba eleitoral. Fala um pouco dessa experiência sua e como é que estar no Novo, como é que rolou essa identificação. Vamos lá. Eu costumo dizer que eu sou uma típica cidadã de classe média. Recebi uma ótima educação, sempre tive estrutura dentro de casa, nunca faltou comida, já tivemos altos e baixos, meu pai quebrou na empresa, então a gente já passou por aperto financeiro, mas aperto de classe média. Nunca passei fome na minha vida, sempre tive um lastro familiar bem sólido. Então, nunca passou na minha cabeça eu entrar na política. Eu, como 90%, 99% dos baianos, falava de política e de Estado na terceira pessoa. Sim. Quando chega ali o ano de 2013, porque eu venho empreendendo, né? Você começa a enfrentar as dificuldades de empreender no Brasil, de empreender na Bahia, de empreender em Salvador. Que é enxugar gelo. Você trabalha e vem um bando de gente para te derrubar. Você é visto como bandido, o Estado só quer te taxar e tirar multa de você, e a economia não ajuda, porque o Brasil, altos e baixos, né? Quando a gente vai olhar, a nossa economia é uma parábola. E eu vi as condições que estavam criadas, né? A gente já estava no final do segundo governo Lula. Quando eu vi as condições criadas e a perspectiva do que ia acontecer numa eleição de Dilma, eu disse, não dá para eu ficar mais passiva. O Brasil vai implodir. A gente está indo para o caminho errado. Por melhores que sejam as intenções, que eu coloco minhas dúvidas. Sim. Mas por melhores que sejam as intenções, as decisões, na minha interpretação, estavam equivocadas. E não é mais interpretação, porque a gente viu o que aconteceu. E foi a primeira vez que eu adesivei o carro. Eu disse, eu não posso ficar passiva. Se eu não quero esse resultado de urna, eu tenho que fazer mais do que dar o meu voto. E foi aí que começou um pouco do meu envolvimento político. Eu disse, não, vou fazer campanha. Adesivei o carro, tapei com adesivo as figurinhas que eu não queria, que eu me recusava a fazer campanha. Gedel era o candidato ao Senado. Aí eu disse, não, isso não dá para botar no carro. Isso aí não dá. Aí eu tapava a carinha dele, porque o perfurate vinha inteiro, no fundo.
E aquilo mexeu comigo. Eu disse, não, aquela coisa de cívico, né, de dever cívico, eu estou fazendo mais do que o meu papel. Aí veio a Lava Jato e eu disse, peraí, tem alguém fazendo alguma coisa a mais também, vamos engrossar esse couro. Comecei a ir para as manifestações de rua a favor da Lava Jato. Vamos combater a corrupção, o crime do colarinho branco tem que dar cadeia. O Brasil tem que saber que o crime não compensa. E essa movimentação de rua você vai engajando mais politicamente. Aí eu digo, tá, qual é o próximo passo? Eu disse, não, tenho que me engajar num partido político. Aí comecei a procurar partidos políticos. Eu disse, eu quero reforçar, quero ajudar por dentro, quero ajudar a eleger alguém. Nunca tinha pensado em ser candidata. E cheguei a olhar, né? Na época, eu sempre fui uma eleitora do PSDB. Cheguei a ligar para o diretório aqui, na Bahia. Ninguém atendeu, graças a Deus. Ninguém atendeu. E aí eu vi uma publicação do Novo na rede social. Aí eu vi um vídeo com uma palestra de apresentação do Novo em São Paulo. Eu disse, rapaz, isso fala a minha linguagem. E aí eu fui para uma apresentação do Novo aqui em Salvador. E quando eu vi a apresentação, eu disse, caramba, é 100% do que eu acredito, do que eu defendo. Na dúvida, fui ler o estatuto. Sim. Li o estatuto e me filiei. Eu disse, pronto, vou dar mais um passo nesse meu envolvimento político. E aí comecei a participar no partido, ia panfletar na rua. Você já conhece o Novo? Fui fazer campanha em 2018 para os pré-candidatos que a gente tinha, deputado federal. Né? Então, ia para as reuniões, né? Tentava trazer gente para filiar. E quando chegou em 2020, aí veio o convite, né? Precisamos de mulheres na política, a questão da cota. Precisamos de mulheres, precisamos de mulheres. Eu disse, não é para mim, não é para mim, não é para mim. A gente estava no meio da pandemia, eu com minhas empresas fechando, porque eu fiquei 15 meses proibida de funcionar, eu estava na área de entretenimento, estava quebrando literalmente. Se não é o momento, não é o momento. Eu fui a última a me inscrever. Não, precisa de mulher, precisa de mulher. Eu disse, vamos. E aí, eu sou aquela típica que não larga as coisas no meio. Sim. Quando você me dá uma coisa, eu vou até o fim. Tem gente que me critica, porque até livro chato eu vou até o fim. Se eu começar a ler, eu tenho que terminar. É sério, isso às vezes é muito bom, porque quando eu entro num trabalho voluntário, eu entrego. Eu lembro que uma vez eu entrei no projeto voluntário da universidade, aí todo mundo fez assim o básico, aí eu disse, não, a casa precisa de uma brinquedoteca, porque a gente escolheu a casa. Eu entrei no projeto em abril, em dezembro eu entreguei a brinquedoteca. E eu lembro uma das internas, que já era ajudante, ela olhou para mim e disse, obrigado, é muito raro as pessoas concluírem, a maioria desiste no meio. Então, aí foi... voltando, né, aquela que não larga, que não desiste, aí eu entrei na primeira campanha e fiz o que eu podia fazer numa campanha no meio de pandemia, sem recurso, porque a gente não usava, né, como não usou até a eleição passada, fundo eleitoral, fundão, nada, então era tudo vaquinha, era o recurso próprio que eu não tinha, era muito voluntariado. E conseguimos 994 votos. Para uma primeira eleição, foi a terceira mais votada do partido. E pensamos, poxa, o que foi isso? Aí, quando chegou em 2022, de novo, né? O partido, precisamos de mulheres. Aí disse, bora. Eu entendo que isso é uma missão, não é um projeto pessoal. Eu estou representando um movimento. A gente costuma chamar o Novo. O Novo não é exatamente um partido, é um movimento fundado por não políticos, para trazer uma lufada de ar fresco, de ética para a política. Então, eu entendo que essa é uma responsabilidade minha. E agora, em 2024, veio o convite do partido para eu representar como pré-candidata à Prefeitura de Salvador, que é uma responsabilidade gigante. E eu disse de novo, vamos. Né? Uma exposição muito grande. Mas eu acho que você vai desensibilizando, né? Quando você sai a primeira vez candidata, você já tem uma exposição, segunda vez, nossa, você já está na rua, na terceira, paciência, é o que der. E a gente vai criando os calos, né? É muito duro se tornar uma pessoa pública, porque hoje as pessoas elogiam um pouco, mas adoram criticar. Então você ouve crítica. O combustível da internet é a crítica, né? É a crítica, é o ódio, é a fofoca. Exatamente. E aí vai para nós, brasileiros. O que a gente quer para a nossa vida? Está na hora da gente dar valor ao que é bom, o que é bonito e o que é nobre.
Vamos parar de dar pauta e visibilidade para o que é ruim. É nossa responsabilidade. Agora, a senhora está falando uma coisa muito interessante, né? Sobre exposição. E ele falou de rede social, internet. Como é que a senhora lida com essa exposição? Porque a partir do momento que a gente se candidata a um cargo público, a gente está completamente exposto, até a nossa vida fiscal está exposta, Sim. a vida da nossa família está exposta. Você está preparada para lidar com hate? E tem um lance aí também, viu, que você falou, só complementando o que ele falou, a senhora pontuou nas pesquisas, então é provável que vá para debate. Se vai para debate, a tendência é que criem-se muitos memes, enfim, tem que estar preparado para isso. Sim. É um trabalho que a gente tem que fazer com a nossa vaidade. Verdade. Eu diria, não é gratuito. Eu desenvolvi uma esofagite da primeira eleição, que é o corpo reagindo, né? Porque você só receber energia ruim, mas eu tenho um lastro. Primeiro, eu não tenho rabo preso, então isso me dá uma tranquilidade muito grande. Né? Minha vida não tem o que ser... o que precisar ser exposto, não tenho nada que eu me arrependa, ou que eu não tenha... O que esconder? Eu não tenho que esconder. É claro que eu não me orgulho de tudo que eu passei, mas tudo que eu passei é uma história na minha construção. Eu gosto muito de falar para meus alunos: se você pode contar para sua mãe, você pode contar para todo mundo. Você contaria para sua mãe com orgulho? Sim, então você fez bem feito. Então, acho que tem um pouco disso. E eu tenho um lastro que me ajuda muito, que é essa estrutura partidária que a gente tem. É um partido que eu digo que não é partido, é um movimento. Então, lá dentro, eu me sinto muito acolhida, porque você está dentro de um ambiente ético, de um ambiente respeitoso. Tanto que nas 2 últimas campanhas, a gente fazia muito campanha junto. Eu nunca vi isso acontecer. Saíamos todos os pré-candidatos a vereadores para panfletar juntos na rua. Isso é curioso. Teoricamente, um concorre com o outro. A gente viajava junto na campanha passada para a Federal, fomos juntos para a Mata de São João, fomos juntos para a Feira de Santana. Eu não pude rodar muito, né, porque eu estava dando aula, estava trabalhando, mas a gente fazia muita coisa junto e eu criei amigos dentro desse processo. Por quê? Porque a gente sabe, para você se candidatar dentro do Novo, você passa por um processo seletivo. Caramba. Então, não é assim, vou dar o nome e vai lá. Não, por quê? Nós somos um partido que temos bandeira. Então, você não pode entrar só porque você tem muitos votos. Você tem que entrar porque você tem alinhamento ideológico, pelo menos ali, de 70%, 80%, né, com o que o partido defende. Então, eu tenho a tranquilidade de que a minha votação nas proporcionais, mesmo que eu não seja eleita, se a gente eleger alguém, esse alguém vai defender as mesmas pautas que eu. Agora, Pode falar. Então, isso diminui um pouco esses impactos negativos. Perfeito. Sempre que alguém me bate, eu peço carinho. É importante. Tudo bem. Agora, a senhora pré-candidata a prefeita de Salvador. Vamos falar de o que a senhora projeta para Salvador, né? Porque é importante até o público saber quem é Luciana Buck, porém, é importante as pessoas saberem também o que Luciana Buck tem de propostas para Salvador, porque Salvador é uma cidade complexa, é uma cidade cosmopolita, cheia de contradições. No entanto, as pessoas precisam saber o que a senhora tem aí na manga, né? Salvador é um desafio. Salvador é um desafio. Salvador é uma cidade pobre, é uma cidade violenta, é uma cidade de mão de obra mal qualificada, é uma cidade que não é amiga do empreendedor. Esses são desafios gigantes para você alavancar uma das maiores dores que a gente tem, que é o desemprego. Como é que você dá dignidade para um cidadão? Dê emprego. Se ele tem emprego, ele tem escolha, ele tem opção. Quando você dá ajuda, ele é dependente. Só que como é que você dá emprego sem atrair empreendedores, sem estimular o empreendedorismo? A gente hoje está com o ICMS aumentado, a gente está com o IPTU aumentado para tudo. O município é taxador, tem taxa para tudo, e eu digo isso com conhecimento de causa, né? As minhas últimas empresas eram pequenos negócios, eu empregava 60 pessoas,
E para cada espaço eu tinha que ter 7 licenças diferentes para funcionar e elas venciam anualmente. 7. Uma pequena empresa. TFF, qual mais? Alvará de publicidade, o alvará de funcionamento, alvará da casa de gás, alvará do corpo de bombeiros. Tinha a vigilância sanitária. Vigilância sanitária é um caso à parte. É um caso à parte. Eu tenho cada caso para contar que... Eu uso isso muito em sala de aula, né? Até para mostrar o que são os desafios na gestão. Então, o que você faz com a cidade com esse tamanho de desafio? Né? Quando você fala, minha formação é de gestão, eu sou gestora há mais de 30 anos, e minha formação é em planejamento estratégico, né? Minha especialização, qual o diferencial estratégico que Salvador tem? Salvador tem 2 coisas que chamam muito a atenção. Primeiro, é essa hospitalidade que a gente tem, que às vezes atrapalha na objetividade do trabalho, mas ela é única. Você não sente em nenhum outro lugar. Quando você chega aqui, você é bem recebido. A pessoa diz, bora lá em casa, e é um bora mesmo. E você tem uma geografia privilegiada. Salvador tem mar por todos os lados. Tem sol a maior parte do ano. Então, o que isso junto traz de vantagem competitiva para a gente? Termina desembocando na indústria criativa. O que está dentro da indústria criativa? Artes, cinema, teatro, dança, música. Hoje nós somos já, a gente tem um selo de, esqueci qual é, mas a gente é cidade com destaque na música. Turismo, pesca e todas as atividades envoltas ao longo do mar, né? Desde cabotagem, a turismo náutico. E como é que você gera... E são setores extremamente geradores de emprego. Quando você fala, vamos fazer um filme. Assim, vamos pegar aqui a gravação desse podcast. Não somos só nós 3. Sim. Você tem alguém por trás operando, alguém fazendo a edição, alguém que vai fazer os cortes, que depois vai publicar, alguém cuidando da iluminação, alguém projetou o cenário. Então, você tem uma série de profissionais envolvidos. Um ecossistema todo. Ecossistema, esse é o nome. Que a gente hoje, em Salvador, conseguiu construir para o carnaval. Se você olhar, a gente tem uma indústria do carnaval, um ecossistema inteiro montado. Então, você tem os artistas, você tem o uso, que é o consumo da festa, você tem toda a infraestrutura que está, os blocos, camarotes. É um dinheiro que circula aqui. A gente traz dinheiro de fora e ele fica na cidade, porque a gente criou todo o circuito desse ecossistema. A gente precisa replicar isso naquilo que também demanda a criatividade, que o baiano tem muito. Música, teatro, cinema, por exemplo. Cenógrafos, artistas, diretores, contra-regras, eletricistas, marceneiros, tudo isso está envolto dentro da indústria criativa. Só que como é que você faz isso acontecer? Você tem que fazer de várias frentes, não tem solução mágica. A gente precisa, na área de educação, eu preciso formar pessoas para essas habilidades técnicas. Esporte está dentro da indústria criativa também. Olha quantos atletas a gente fez, mas para eles se destacarem, eles foram treinar fora. Porque eu não tenho esse ecossistema aqui, eu não tenho um clube de treinamento de alta performance, eu não tenho competições. Então, eu estou sentindo isso na natação. A FBDA faz um trabalho maravilhoso aqui, né, que é a Federação Baiana de Desportos Aquáticos. Tem bastante competição. A gente fez a Marcela, né? Mas a Marcela tem que treinar fora. Por que eu não trago os melhores atletas para cá e, a partir daqui, eu gero toda essa economia? Que aí eu estou gerando emprego, que Salvador bateu 16 ano passado, baixou para 15%, agora está em 14% de taxa de desemprego. É alto para caramba, é o dobro do Brasil. Caramba! Então, você tem que ter estímulos, que aí vem da própria gestão também do município, a idoneidade que o gestor tem e passa para os investimentos externos virem nessa área, como atrair grandes players dessa área.
Se bem que hoje os players têm se dividido, depois do streaming, né? Sim, Você sim. tem produções locais. Então, é criar um pouco disso dentro daquilo que é vantagem competitiva. A gente não vai falar de indústria tradicional. Polo de ponta de tecnologia, acho que a gente entrou muito tarde nesse momento. Não diria que é o principal foco, a gente já tem hoje o Hub Salvador, Parque Tecnológico, Sim. mas a gente entrou muito atrasado, muito atrasado. Recife está lá na frente nesse sentido. Verdade. Então, parar de dar murro em ponta de faca e ver o que é que nos faz destacados e investir nessas áreas. Então, eu não posso trabalhar com turismo se eu não tiver uma forte formação em inglês nas escolas. O garçom tem que saber se comunicar, né? O maître tem que se comunicar, o hostess, o recepcionista do hotel. Falta mão de obra qualificada para isso. Então, em vez da gente estar ensinando química, física, geografia, vamos ensinar aquilo que dá empregabilidade para aquela turma, aumentar as formações técnicas, mas focadas nessas áreas. Você vê, muito do trabalho que se faz nas periferias, nas comunidades, para tirar o jovem da criminalidade, está envolto em esporte e música. Verdade. Então, são coisas que atraem, são coisas que dão significado para a sala de aula. E é uma forma de inteligência. Né? A gente não fala só inteligência numérica e lógica. Eu estou diante aqui de um professor. Né? Então, isso dentro do braço de gerar empregos, de gerar economia, fazer a economia rodar. E o município tem que ser amigo da empresa. A senhora falou sobre economia, fazer essa economia rodar. Temos que ser amigo do empreendedor, e a senhora, eu acredito que já atraiu aí 30% dos empresários aqui da Bahia, de Salvador, pelo menos. Eu mesmo já fui conquistado. Já foi conquistado o Daniel aqui, né? Mas só que dentro disso a gente tem um grande problema social, né? Combate à desigualdade. Sim. Como é... Luciana Bucchi, dentro dessa sua agenda, tem algum projeto de combate à desigualdade? Só se tem liberdade e só se consegue trabalhar numa pauta economicamente tida como liberal se você tiver condições de igualdade. Senão, não é liberalismo. Não se resolve em 4 anos, mas o Estado tem um papel fundamental para a redução dessa desigualdade. Primeira coisa, isso vamos chamar de cláusula pétrea no partido. A lei é para todos e o Estado deve servir o cidadão e não se servir dele. Para isso, o Estado precisa ser leve e se concentrar em dar a melhor condição para que aquele indivíduo, com os seus esforços, seja o seu melhor. Educação, saúde, segurança. Quem sai da escola pública tem que ter a mesma condição de competitividade de quem saiu de uma escola particular. Quando você chegar nesse ponto, numa vaga de emprego, você tem a igualdade. Aí são as diferenças individuais que vão valer. Até lá, a gente está numa sociedade desigual feita para perpetuar. E como é que você faz isso? Primeiro, focando o investimento nessas áreas, melhorando a qualidade desse investimento. A gente tem dinheiro, às vezes a gente não gasta bem. E trabalhando com a política de dados e evidências. Como é que eu trabalho evidências e dados dentro da educação? Hoje a gente tem um indicador que é mais usado, que é o IDEB. O IDEB é medido a cada 2 anos. E eu vou dizer que isso a gente já tem feito, o Partido Novo tem feito em Joinville, onde o prefeito está no 3º ano do mandato. Adriano Silva, que é um prefeito do Novo. Joinville é a maior capital de Santa Catarina. De 2 em 2 anos, você não consegue recuperar aquele aluno que não estava bem. O que é que eles adotaram? Eles fazem provas trimestrais, interno, de gestão, para poder avaliar o desempenho de cada aluno em cada turma. Com isso, você cria indicadores e identifica qual é a escola, qual é a turma que está melhor em matemática, quem é aquele professor, o que é que ele faz que pode ser replicado com os outros, e ele passa a ser um multiplicador. Então, reúnem-se os professores de matemática para escutar daquele professor que teve o melhor desempenho, que metodologia ele usa que funciona naquele grupo, naquela classe social, naquela faixa de idade. Com isso, você consegue recuperar aquele aluno e não o que virá.
Você não bota para frente o problema para resolver lá na frente. Não, você resolve agora. Um aluno que esteja muito fora da curva da sala dele, ele é retirado da sala de aula, porque ele vai ter uma orientação especial. Então, ele sai do grupão para ele ter aula de reforço, para ele ter aulas que conversam mais com ele, com as habilidades dele, para recuperar aquela criança. Aquela criança não vai ser perdida. Então, tendo em vista, desse ponto de vista aí, eu imagino que a sala de matemática deve estar cheia, né? Em língua portuguesa. Talvez a sala dos professores de matemática. Os professores de matemática, pela minha vaga tem agora, lá. não é só isso, você tem que envolver, porque assim, professor é professor, você é professor, a gente é professor por vocação. Sim. Né? Ninguém é professor pelo salário, vamos combinar. Se fosse por isso... A gente é professor porque ama ser professor, e assim são os professores do ensino fundamental e do ensino médio. Em algum momento eles perderam aquele brilho, ou porque eles perderam o poder, né, o status, porque eles foram desvalorizados em sala de aula, ou porque eles estão com a liderança que às vezes é política. Exato. Você nomeia um diretor de escola que não entende de educação, que não tem objetivo de resolver a vida do aluno, que às vezes é um objetivo político. Me perdoe. Ou às vezes ele está ali porque ele é um assessor de algum deputado estadual. Sim. E aí transforma a direção da escola e a escola, consequentemente, como uma ferramenta política. É um curral do partido. Ou seja, é o político se servindo da política para si e não para o cidadão. Exato. É essa inversão de valores, e a gente precisa conscientizar o cidadão de que o maior poder que ele tem para acabar com esse ciclo é o voto. E eu vou dizer, quem já passou por 2 campanhas, o voto é vendido. Eu sempre ouvia as pessoas dizendo isso. Eu vi. Isso é. Em 2020... o preço era R$30. Em 2022 era 50. E vem travestido de várias formas. Na hora que você sai pré-candidata a prefeita, as lideranças comunitárias começam a te procurar. Sim. E eles vêm com a fórmula. Você vai se eleger com tantos sacos de cimento, tantas telhas, tantas lonas. Eu olho e disse, olha, isso aqui tudo é crime eleitoral. E isso o povo é dele, de né? voto. Ele acha que o povo é dele. O povo é dele. Que é a minha comunidade, né? Eu não gosto da cara, então assim, eu tô me segurando aqui pra eu... Enfim, é porque eu odeio, com todo o fundo do meu coração, assim, eu odeio esse termo liderança, né? E como as pessoas se mostram pra você. Primeiro, que o povo não é seu. Né? O povo é livre. Tem autonomia, pô. O povo tem autonomia. Ou pelo menos deveria ter. Você talvez é um canal, é uma voz naquela comunidade, mas o povo não é seu. Né? Segunda coisa, isso já virou a gente já naturalizou tanto a corrupção, porque as pessoas que estão na ponta, elas pensam assim, dos males o menor, né? Rouba, mas faz. Pois é. Eu vou te dizer qual é a minha leitura de Salvador hoje nesse sentido. A cada eleição você vai ganhando um pouquinho mais de maturidade. Salvador é uma cidade de intermediários. E o que é que eu quero dizer com isso? É uma cidade de intermediários. Faz muito sentido. Ela vai falar. É porque, assim, no final das contas, ninguém faz nada. Todo mundo passa para alguém fazer e alguém tem algo para dar. O que um vereador deveria fazer? Fiscalizar as contas do prefeito e propor leis que melhorem a condição da sua cidade. Naturalmente, ele vai representar uma categoria, um grupo específico. O que um líder comunitário deveria fazer? Representar os interesses daquela comunidade, mas interesses maiores, que tirem a desigualdade social, que melhore a escola, que melhore a acessibilidade. O bem coletivo, né? O bem coletivo. O que a gente vê na prática? Um líder comunitário na folha de pagamento de um vereador, ou seja, o que ele deveria estar defendendo de interesse já está comprometido, mudou de lado, porque o interesse é defender o meu salário, e o meu salário está defendido se eu fizer... Ele não faz o que ele deveria fazer. Ele já não representa as comunidades, ele representa o político. E o vereador virou um emissor de ofícios para pedir para a prefeitura fazer o que poderia ser resolvido com 0800. Se eu criar um 0800 na prefeitura para dizer, olha, a lâmpada da minha rua está queimada, era só abrir uma ocorrência. É a burocracia agora, né?
Agora não. É a ideia da burocracia. Sim, você pode ter uma central. Eu fiz isso quando eu implantei o Complexo Costa do Sauípe. A gente implantou que era uma mini cidade, né? Eu tinha 3.500 pessoas circulando por dia lá. E eu cuidava de limpeza, de salva-vida, de lixo, de transporte. Era uma mini cidade. A gente disse, aqui tem que funcionar impecavelmente, primeiro mundo. Primeiro que quem está entrando lá está pagando e quer isso. Primeiro mundo. E a gente fez uma central de atendimento. Qualquer um que estivesse na rua, qualquer um, podia ser o salva-vida, podia ser o bombeiro, podia ser o jardineiro, tocava o rádio e dizia, olha, tem um meio-fio torto aqui ou quebrado na rua tal. Abria a ocorrência e dali a gente ia dar providência para o setor de manutenção que ia consertar. Todos podiam fazer isso. Se você abrir a escala, quantos olhos eu tenho em Salvador? Quem é que vai primeiro olhar a lâmpada queimada, o lixo não coletado, o bueiro vazando? Sabe o que acontece aqui? Luciana, sabe o que acontece? A gente está nas comunidades aí e o que acontece aqui é o seguinte, esse espírito coletivo não existe, essa é a realidade. A pessoa vai lá, vê que tem uma escadaria com problema. Aí, eu entendi o que você quis dizer. Você queria uma central coletiva, onde na hora que fizesse o gol fosse de todo mundo. Mas aqui é diferente. Aqui é o seguinte, tem uma escadaria ali para fazer. Ou então um campo de futebol, para uma iluminação. Na hora que acontece a revitalização o reparo do problema, aparece um monte de vereador, um monte de político querendo colocar faixa. Eu que sou o dono. Rasga a faixa do outro. E aí o povo briga com o povo. E agora a gente já tá com uma moda nova agora. Tem um negócio, um tal de minha comunidade agora, de que aqui você não entra. Não pode fazer campanha aqui. Que é a milícia. Pois é. Eu não ia falar não. É a milícia política. Mas é isso que eu digo, é uma cidade de atravessadores. O que o líder deveria estar fazendo? Buscando a melhoria da qualidade de vida daquela sua representatividade. Perfeito. E tem muito o que fazer. Como é que eu expulso o traficante? Como é que eu melhoro a escola? Como é que eu atraio empresas para o bairro? Isso que um líder comunitário devia estar fazendo. É isso que um vereador devia estar defendendo na Câmara. Eu tenho uma visão assim, eu entendi tudo que foi dito, agora a gente também parte do ponto do seguinte, Salvador, eu acho que é a segunda cidade do Brasil, segunda capital do Brasil, com mais índice de pobreza. E a senhora falou sobre a questão educacional e tal, que não é algo que a gente vai resolver em 4 anos, mas eu acho em 8 resolve. Já é uma promessa importante. Em 8 resolve. É porque o pessoal diz educação de longo prazo, nem tanto. Sim. Nem tanto. Mas assim, quando a gente fala de pobreza, da situação de pobreza, e a gente ouve algumas candidaturas liberais ou até conservadoras, existe um grande medo da intervenção de pessoas que venham pleitear cargos executivos a cortarem programas ou a reduzirem o subsídio de programas sociais e que vão dar assistência às pessoas. Isso faz parte do pensamento de uma possível gestão na sua possível candidatura, na sua pré-candidatura, enfim. Não tem nada mais liberal do que a distribuição de dinheiro enquanto combate à pobreza, porque você dá para o indivíduo a capacidade de decidir o que é melhor para ele, aonde é melhor aplicar, né? Se ele vai investir em comprar um kit para virar manicure, se ele vai beber aquilo, se ele vai cheirar aquilo, ou se ele vai investir em roupa ou nos dentes, no que é melhor para ele conseguir alavancar. Quem melhor sabe o que é melhor para você é você, não é o Estado. Perfeito. Então, o programa mais liberal que existe de combate à desigualdade é a distribuição do dinheiro. Sim. Ponto. Distribuição do dinheiro tem que ter um início e tem que ter um ponto de saída. E o ponto de saída é essa pessoa não vai precisar mais desse dinheiro porque agora ela consegue caminhar com as próprias pernas. Perfeito. Então, acabar com programas hoje não dá. Mas você tem que criar um mecanismo para essa pessoa sair lá na frente, inclusive regras transitórias. O que eu escuto muito hoje, indo nas comunidades, né, principalmente de mulheres, fulaninha, ela agora não quer mais trabalhar, porque ela está ganhando 1.400, né, que é mais do que o salário mínimo líquido. Então, eu, na cabeça dessa mulher, vou dizer, também não quero trabalhar. Se eu assinar a carteira, vou ganhar o mesmo dinheiro que eu ganho sem trabalhar, e ainda não vou poder cuidar dos meus filhos. Então, ela está certa em dizer não vou trabalhar.
Mas como é que eu faço com que ela possa diminuir esse auxílio e ganhar o emprego? Então não pode ser 0 ou 100, tem que ter uma janela gradativa, como a gente fez no Simples, né? O Simples tem uma gradação de imposto. Você não sai do 4 para o 17, né? Você vai aos poucos. A mesma coisa você tem que fazer nos programas sociais, mas para que essa mulher possa trabalhar, ela precisa ter suporte de creche. Creche abre 8 horas por dia. Essa mulher, para trabalhar, vai trabalhar 8 horas por dia. E o transporte de ir e de voltar para pegar o filho? Ou seja, a creche não está ajudando ela a ter empregabilidade. Ou a creche vai para próximo do local de trabalho, ou ela amplia o horário. Então, são contas que têm que ser feitas, né, com pesquisas e dados numéricos, para ver como é que eu resolvo a dor da cidadã. Como é que eu dou para ela a autonomia e a independência para poder fazer as suas escolhas, inclusive fugindo da violência de gênero. Porque às vezes ela é refém de violência doméstica porque ela não tem alternativa. A alternativa é a liberdade. A liberdade Sim. parte da liberdade financeira. Sim. Então, é olhar para a dor da sociedade e criar esses mecanismos de saída desses auxílios porque ele quer, porque ele vai ganhar mais e porque ele vai ter uma vida melhor. Então, não é cortar, mas é criar o caminho para que a saída seja desejada. Vamos combinar, ninguém quer ficar vivendo de R$600. Sim. Não dá para viver bem com R$600. A senhora é professora, então vamos supor que eu esteja fazendo aqui uma bancada de TCC e meu projeto é falar sobre alternativas para pessoas de baixa renda. Eu sempre tive isso na minha cabeça, conversava muito com o Clê sobre essa ideia. Para mim, o Bolsa Família é elaborado de forma muito equivocada, porque aprisiona, e eu acho que esse é o pensamento de muitas pessoas, aprisiona a pessoa em um programa que se torna uma ferramenta política. A gente viu nas últimas eleições de presidenciáveis um discurso de quem daria mais no Bolsa Família, até um só não quer dar 13º, só que é inconstitucional, enfim. Eu acredito, e eu sei que isso não é sobre eu falar, mas eu acho que o papo tá tão legal que pode ir nesse caminho, que o ideal do Bolsa Família era ser 2 salários para a pessoa, só que com um prazo, tipo, a pessoa receberia por 2 ou 3 anos. E o Estado hoje possui alguns programas como o Sinai, o Cimatec, que pode proporcionar capacitação profissional, e o Estado também tem contratos que podem possibilitar a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Seria uma alternativa interessante nesse pensamento? E eu vou dizer que a Alemanha faz isso. Aí, tá vendo que eu não tô errado? Eu falei que eu não tô errado. A minha cunhada é bailarina. Né? E bailarino tem vida curta profissionalmente, né? Sim. Porque é que nem atleta. Sim. Tem uma hora jogador de futebol, você não vê jogador com 60 anos no campo, né? Não em alta performance. Só o Túlio Maravilha, que até hoje eu acho que tá jogando aí. Mas é baba. Então, ela tinha a profissão dela, a idade dela chegou para o fim. Então, o Estado alemão disse, olha, a Alemanha precisa de tais formações. Nós vamos te pagar uma renda por 2 anos para você fazer essa formação. Se quiser uma dessas, a formação, inclusive, nós vamos dar. Se você quiser formar em qualquer outra coisa, é por sua conta. A gente te dá a renda. Então, existe isso. De novo, você devolve para quem? Você tem um suporte, mas né, depois você devolve. Mas a responsabilidade é do indivíduo. Sim. E tem uma data. Ele tem que tomar uma decisão. Minha cunhada, pontualmente, para quem quiser saber o fim da história, ela não quis fazer uma das formações do que você tinha demanda profissional no país. Ela pagou uma formação, né, dela. Que ela queria. E ela hoje trabalha nessa nova área que ela se formou. Uhum. Então, a sua ideia é viável. É aplicada, né? Já é aplicada, tem onde a gente ter benchmark, né? Checar como funciona. E ela dá liberdade de escolha para o cidadão. Sim. Isso. E eu acho interessantíssimo, porque aí o cidadão vai dizer, não, mas eu quero fazer arte nas nuvens. Sim. Eu disse, olha, isso não interessa para o nosso país, a gente não vai te bancar para fazer isso. E assim, a minha pergunta nesse sentido até do programa social, do auxílio que o município, a ajuda que o município dá, vai muito pelo seguinte, né? Nessa caminhada da vida que eu tenho no marketing político, fazendo campanhas, a gente percebe que muitas vezes a dor do seu eleitor não é o que você pensa que é. Então assim,
a gente sabe que a gente tem dados que embasam que Salvador é uma das cidades com maior índice de pobreza, com muita gente famélica e tal. Só que para as pessoas, às vezes não é isso que importa. O que importa é se ela vai receber o benefício. Então, por isso que eu achei importante fazer essa pergunta para a senhora, para que as pessoas entendam qual é o real pensamento da sua gestão, que não vai ser tipo, papel higiênico aqui só do mais barato, ninguém vai receber benefício nenhum, é do 0 a 0 e por aí vai. É importante falar isso. Pelo contrário, o serviço público tem que ser de mais alta qualidade. Perfeito. Não pode ser o papel higiênico mais barato. O que tem que ter é igualdade, acabar com os privilégios. Tá. Mas, então, assim, super salários. Onde é que você vai cortar para poder aplicar o recurso onde é devido? Agora, isso também atravessa uma outra linha até um pouco sensível. Na minha leitura, isso passa pelo combate à corrupção. Sim. E é uma coisa que é uma discussão que eu vejo no município como se algo fosse um pouco... Não, isso não é para agora. Né? Eu vejo isso sendo discutido a nível federal, estadual muito pouco também, até porque foram arquivados aí os processos da pandemia, enfim, não vou entrar nisso agora não, mas eu não vejo muito essa discussão de combate à corrupção aqui no município. Como você enxerga isso, o combate à corrupção? Luciana sendo eleita prefeita de Salvador, o Partido Novo tem uma agenda anticorrupção e como é que funcionaria? Total. Anticorrupção e antiprivilégio. Qualquer candidato que saia pelo Novo, ele assina um termo abrindo mão de todos os penduricalhos que ele recebe. E você vai, não só abre mão, hoje a gente já tem exemplos, né? A gente tem executivo e a gente tem legislativo em vários municípios. A gente tem um governador, a gente tem 4 prefeitos, 3 federais, um senador, vários deputados estaduais, vários vereadores. Auxílio paletó. Salvador, em 2020 eu chequei isso, a gente tinha verba de selo. R$3.000 por mês por vereador. R$3.000 por mês por vereador para selo. Selo de carta. Quem é que usa selo, gente? Vou até traduzir. Selo era uma coisa que se botava numa carta para botar no correio, para você mandar uma mensagem para alguém. Há 4 anos atrás ainda tinha, eu não sei se hoje ainda tem. Esse não é o dinheiro do vereador. Esse é o dinheiro do pagador de imposto. Caramba, a gente está aqui trabalhando, a gente está gerando riqueza, a gente está pagando imposto para poder pagar selo em época de WhatsApp, de internet, de e-mail. As pessoas se apropriam dessas coisas. Por exemplo, a emenda. Cada vereador emenda tinha... não é do vereador. Olha, a verba deputado. aqui, acho que era 100 mil por mês para você fazer... Cada vereador tem para montar a sua equipe. Sim. 100 mil por mês, vamos combinar. Dá para montar uma senhora equipe. É uma senhora equipe. É uma empresa de pequeno, médio porte, de faturamento. Sem tributação. Sem tributação. Não, é você paga os impostos lá. Mas... o que é que a gente faz dando exemplo, que a pergunta era como é que o Novo combate? Os nossos mandatários, eles têm um compromisso de usar no máximo 50% das verbas que são destinadas nos seus municípios. Então, a gente tem deputado federal, tem senador com 300 assessores. Nossos deputados federais têm 5, 6 assessores. Caraca. Então, a gente não só fala, a gente faz, a gente dá o exemplo. É verdade que no Brasil a gente teve um balde de água fria no combate à corrupção. Quando nós temos um presidente da República descondenado, que para mim virou o exemplo, não que seja ele, mas ele é o exemplo do que tem de mais corrupto, termina passando para a população inteira a seguinte mensagem: não tem jeito, vai conquistar. Quando a gente vê um judiciário tão tendencioso, tão enviesado, que a gente já não confia mais, a minha leitura não dá mais para confiar no judiciário para o combate à corrupção. A gente tem que limpar por dentro as instituições. A única coisa que a gente ainda tem nosso é o voto. Se a gente começar a botar lá dentro pessoas éticas, comprometidas com a cidade, com as pessoas, a gente vai fazendo a limpeza. É que nem copo de água sujo. Você tem 2 formas: jogar água fora ou ir enchendo de água limpa. A gente já sabe que não vai jogar água fora. Então, a gente tem que ir enchendo de água limpa. E a cada eleição, a gente dá ao brasileiro
a chance de botar mais água limpa no copo. Só que a gente precisa ter essa consciência cívica do poder que o voto tem. Um voto mal dado pode ser a sua perpetuação nessa condição de pobreza. Com certeza dos seus filhos e dos seus netos. Só que a dor e a fome, a necessidade urgente de uma solução é tão gritante que se vota pelos R$100, pelos R$50, pela lona, pelo saco de cimento, pela telha. É muito barato vender o voto por isso. Muito barato. Não venda, não. E voltando aí, então, para esse assunto de eleição, a senhora pontuou, como a gente falou, 2%. Aí na pesquisa, acho que foi do dia 13 desse mês de março, a senhora pontuou 2%, e aí tiveram ali uma parcela da população que, juntando tudo, dava uns 20%, que são os indecisos, os que não sabem ainda. Paralelo a isso, a senhora tem uma eleição à frente aí bem interessante, porque a senhora tem talvez o Bruno Reis, que desponte ali talvez como um candidato mais alinhado à direita. Você tem Geraldo Júnior, que está, podemos dizer ali, um pouco desidratado, até pela relação dele com o governo do estado, e uma ala da esquerda do PT que não vê ele como representante. Aí depois você vê o Rosa, né, também no terceiro lugar, que eu acho que pontuou no 8 ou é 9. E aí tem, pelo menos a minha leitura, que tem ali um campo grande para a senhora explorar. Eu lembro que na campanha de 2020, foi a última de prefeito? Foi 20, né? O César Leite, eu acho que estava pontuando 2, 3, eu acho que ele fechou a urna com 6%, ou foi 5%, né, de uma onda de direita bolsonarista também que veio junto com ele e que até nas pesquisas não apareciam. O que a senhora pensa de estratégia? Como é que a senhora pensa em se comunicar com esse eleitor? A senhora tem ali um campo vasto para poder tentar arregar esse público mais de direita, mais conservador, que talvez tenha um alinhamento maior com o novo. Como é que tem sido o pensamento após esse preditor que foi apresentado? Eu diria que meu maior desafio é como é que a gente leva essa mensagem do novo para os 40% de Salvador que é pobre. Ele falou, Salvador é uma cidade pobre, são 882 mil pessoas morando em habitações inadequadas. É 40% da cidade, 38 ponto alguma coisa. O maior desafio é vencer essa barreira de dizer não. Quem é de direita, quem é liberal, é pró-rico. O que mais gera riqueza é a liberdade de empreender, é o que mais gera distribuição de riqueza. E isso, a gente tem vários exemplos na história, né? Já testamos o comunismo e vimos que ele não funciona. Não tenha dúvida que trabalhar esses 20%, né? Esses 20% para mim são claros, eles estão cansados do que eu chamei, do que são os 50 últimos anos de história política na Bahia. Você tinha um grupo político que é o carlismo, né? Herdado pelo neto, e você tem um outro que vem dominando o Estado, que é o petismo. Né? A gente até brinca que carlismo e petismo é o carpete. Né? Então vamos varrer o carpete. Uhum. Vamos limpar. Está na hora de limpar o carpete. Agora... E se apresentar como uma terceira via sem apadrinhamento político, novo, fresco, sem vícios, com uma nova proposta. E não é apostar no escuro. Olha o que a gente tem feito, aonde chegou no Executivo. No governo do Estado, com o governador Zema, dando um show no país, no Estado que era o mais endividado do Brasil, pagando salário atrasado de servidor. Estava pagando a folha em 3 parcelas. 13º atrasado, quando ele assumiu no primeiro mandato, Minas estava quebrada. Precatórios. Quebrada, não estava repassando aos municípios. Os municípios quebrados. Então, Minas estava... Hoje, a atração de investimentos em Minas estourou. É o estado que mais atrai investimento. Geração de emprego em Minas. Por quê? Porque você tem credibilidade diante de um governo que é pró-atividade econômica. Não é contra a atividade econômica. É pela atividade econômica que você melhora a vida do cidadão. Eu fiz agora, até uma... Isso a senhora saberá responder isso com muito mais autoridade do que eu,
até por estar na sua linha de pesquisa, de vivência mesmo. Só que isso na minha cabeça aqui ficou uma interrogação, né? Porque a senhora falou, assim, posso estar equivocado também, mas a senhora falou algo parecido, que a liberdade de empreender gera o desenvolvimento, alguma coisa assim. Sim. Só que, veja só, eu concordo. Só que o meu problema, o que gera essa interrogação na minha cabeça é o seguinte: acesso a financiamento. Porque, veja, uma pessoa que é pobre e ela tem uma mentalidade empreendedora, temos vários. A depender do nível de pobreza que ela consiga, ela vai conseguir ser um empreendedor que vende mendorato, paçoca, água. Porque ela não tem acesso a chegar no Banco do Nordeste e pegar 300 mil reais e abrir um empreendimento. Então, a minha leitura que eu faço é que pobre vai virar vendedor ambulante e o rico ele vai ter empréstimo a 6% ao ano. Enquanto o pobre ele vai pegar o emprego. Até te empresto, mas os juros a 39%. E aí é para você continuar nessa condição. Eu penso assim, posso estar equivocado. A agiotagem legal. Então, como a gente vai tirar o povo? Como é que a gente vai tirar o... Tudo bem, eu tenho uma liberdade econômica interessante, eu vou te levar ao desenvolvimento. Mas como? Se para o dono... Não vou citar nome não, mas se para o dono de um grande empresário ele pega empréstimo a 6%, e para mim que sou pobre eu pego empréstimo a 39%. Eu não vou dizer que isso é como a gente vai ficar, isso é como a gente está. Sim. Né? Hoje, qualquer pequeno empreendedor tem acesso a crédito restritíssimo e caríssimo. Pois é. E aos amigos do rei, o BNDES. Com subsídios, com juros menores que do mercado. Tem duas coisas que é importante conceituar. Uma é o empreendedorismo por necessidade e outra é o empreendedorismo por oportunidade. O empreendedorismo por necessidade é aquele que a pessoa não tem alternativa, não tem emprego e vai empreender. Esse é o que vai vender paçoca, esse é o que é o ambulante, esse é o que monta uma esmalteria. E você percebe quando é empreendedorismo por necessidade, porque na hora que o mercado aquece, que os empregos formais surgem, ele sai da atividade dele e vai se empregar, porque ele vai ganhar mais. Perfeito. Então, não é esse empreendedorismo que a gente tem que estimular. Ele é necessário no momento de emergência e ele não deve ser desincentivado. Mas para você gerar riqueza, qualidade de vida e alternativa para as pessoas, inclusive as mais pobres, você tem que gerar emprego de qualidade, emprego que pague bem. E aí onde é que eu atraio esse capital? Não estou dizendo... Às vezes o empreendedor que está lá na base, ele tem a vontade de empreender, mas ele precisa ser qualificado também. Não é porque eu quero empreender, porque eu tenho uma vontade, que eu vou conseguir dar certo. Os desafios no mundo globalizado, quando você está competindo com empresas chinesas, japonesas, coreanas, não é fácil. Eu ensino negócios, né? Eu fechei 2 empresas na pandemia, porque no meio do negócio está funcionando, vem um Estado que me obriga a fechar. E eu entendo porque me obrigou a fechar, para salvar vidas. Meus CNPJs morreram para salvar CPFs. Então, não é, e eu com toda a formação que eu tenho. Né? Ninguém se prepara para ficar 1 ano e meio fechado. Abre a empresa para isso, né? Quando eu falo gerar atividade econômica efetiva, é trazer empregos formais, inclusive. Então, a gente falou de indústria criativa. Eu não estou falando da turminha de escola que vai fazer um filme amador. Eu estou falando de trazer indústria do entretenimento. De fazer um estúdio de gravação aqui, de ter aqui uma distribuidora, de ter aqui... A gente tem sol, a gente tem sets maravilhosos para filmar. Eu sempre digo de um colega meu de faculdade que é artista, cartunista, teve que sair de Salvador para ganhar vida em São Paulo. Aí o exemplo. Ele tem publicações maravilhosas, Flávio Luiz, visitem. Flavinho. Ele tem o Cabra... Route 66, tem a U Capoeirista, é um personagem baiano, lindo personagem, com histórias de aventura. Ele é extremamente criativo, não conseguiu viver da arte dele em Salvador. Então, atrair editoras. Quando eu trago capital, e tem muito capital disponível no mundo, nunca se gerou tanta riqueza como... No final do século XX e início do século XXI. Esse dinheiro que está no mundo está procurando para onde ir. Só por que ele não vem para o Brasil? Porque você tem insegurança jurídica. Eu não sei qual é a regra hoje, amanhã muda. Depois vem uma norma que me manda pagar para Uber.
Estamos aí no meio do Uber. Um juiz do trabalho condena a pagar a indenização trabalhista para um motorista de Uber. Essa insegurança jurídica afugenta o capital do país. E é esse capital que gera o emprego. Né? É claro, você consegue fazer isso tudo no município? Não. Você tem que fazer uma mudança no geral. A gente tem que rever muitas das leis que estão no Brasil, principalmente na área penal. Hoje o crime compensa, em todos os sentidos. Desde o pequeno furto até o colarinho branco, vamos combinar. Menos de 10% dos crimes no Brasil tem solução ou tem punição. Você tem a milícia, os milicianos egressos da polícia ou do bicho. Você tem os milicianos hoje do tráfico. E a gente falou aqui, eu nunca tinha usado esse termo, mas a milícia é da política. Essa área aqui é minha, não venha pegar voto, não. Eu, quando vou visitar qualquer liderança comunitária, eu pergunto, posso entrar até onde? O direito de ir e vir em Salvador já se perdeu. Sim. E às vezes digo, né, tem gente que diz, não, vou com você. Eu digo, não, deixa eu ir sozinha porque eu sou mulher. É menos perigoso. E eu chego sozinha e pergunto, cadê? Você veio sozinha? Como assim? Eu disse, bem, esse é o perfil novo. Então, fechando essa questão, não é iludir dizer que todo mundo vai virar empreendedor. O empreendedorismo, por necessidade, ele é necessário, mas ele não gera riqueza e desenvolvimento social. Ele é subsistência. E até nesse quesito, Salvador não ajuda, não. Converse com os ambulantes. Todo mundo com medo do rapa, porque não tem licença para funcionar na rua. Eu até entendo porque que o município não emite licença, porque vai ficar cheio de gente. Mas as pessoas estão aí de qualquer forma, porque ninguém vai ficar em casa morrendo de fome. Vai vender brigadeiro, vai vender paçoca, vai vender qualquer coisa na rua. E eu já tive algumas turmas de formação de ambulantes, né, conversando com ambulantes para dar dicas de marketing, de precificação, de como definir público, falar de negócios, né? E a dor principal deles é como é que eu tiro a licença. Na verdade, sai licença. Assim, com todo carnaval é uma máquina de moer gente, né? De moer gente pobre e ambulante, principalmente, né? E isso independente de governo. Os carnavais acontecem isso, né? Na vida do Brasil. Claro que é de grande proporção, aqui em Salvador. Que muitas vezes isso é politizado, né? Exatamente. No sentido de se tornar uma ferramenta política e, enfim. É isso, porque o cara que tem dinheiro, ele é dono do camarote XYZ, sim, né? E ali ele tem a ideia do all inclusive, open bar, nananã. Mas isso é legal, porque atrás daquilo teve o cara que fez o buffet, teve a cozinheira que fez a comida, teve o garçom que fez o serviço. Mas o grande capital ele fica concentrado na mão dos mesmos. E é isso, eu gosto das alternativas onde me proporcione ascensão social. Essa é a grande sacada. A ascensão social é dar qualificação para essa mão de obra. Sim. E botar na cabeça das pessoas que, vou usar o Yes We Can de Obama. Sim, é possível. As pessoas não acreditam mais que elas são capazes. A gente tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É preciso dizer para cada cidadão baiano que sim, você pode. Sim, você pode. Agora, não vai ser fácil. E a gente tem que dar a ferramenta. Ferramenta é o quê? Saúde, educação e segurança. Se ele tem o direito de ir e vir, se ele tem saúde para trabalhar e tem qualificação, aí, meu filho, o resto é com você. Perfeito, perfeito. Que é onde o Estado tem que se concentrar. Que é o que a gente defende. O Estado fazer isso com excelência. As escolas públicas têm que ser as melhores escolas do município. Tem que ser melhor do que a privada. Eu sou a favor disso, né? E não é proselitismo, não. É o melhor equipamento, é o melhor professor, é a melhor metodologia, é a melhor infraestrutura. Eu tive uma experiência recente. Aqui no Cabula, no bairro aqui em Salvador, inaugurou uma escola do governo do estado, o Colégio Mãe Estela de Oxóssi. O equipamento é incrível, piscina, se eu não me engano, piscina até de 25 metros. Legal, bacana. Só que aí eu encontrei alguns alunos, né? Foram meus alunos e aí foram para esse novo equipamento público. Ele, professor, me arrependi de ter saído de lá. Falei, por quê? Não tá tendo aula, tem 3 meses que eu não tenho aula de física. Eu não sei. Eu tenho colegas que falam, Cleiton, você, conversando com você, e olha que eu sou péssimo em matemática, meus amigos sabem disso. Mas eu tenho colegas que estudaram em escolas públicas que ele fala assim, Cleiton, você fala que você é ruim em matemática,
Mas eu vejo você falando de matemática, você tem noção. Você teve base. Eu não sei nada disso que você está falando. Eu nem ouvi falar disso. Né? Eu nem ouvi falar disso. E isso é um marcador de desigualdade. Né? Quando eu encontro um colega, eu estava com os amigos recente e aí eu encontrei alguns ex-alunos, né, em trabalhos que eu falei assim, poxa, eu queria... Quando eu comparava, né, eu falava, pô, esse meu aluno foi aluno no ensino público, esse meu outro aluno do mesmo período é advogado, é médico, é professor, e o meu aluno do ensino público, desse mesmo período de formação, ele ainda está... Sabe, isso dói meu coração. Interpretação, de leitura. Isso dói meu coração como professor, porque todo professor, eu pelo menos, eu quero que meus alunos cheguem onde eu não cheguei. Né? E esses dias eu encontrei meu professor de língua portuguesa, ele me deu um abraço e falou, poxa, Cleiton, eu estou tão feliz em saber o homem que você se tornou. E eu quero chegar um dia e falar isso para os meus alunos, entendeu? Falar, rapaz, olha como você está, que bom, né? Que bom, mas... Com esse ensino, não tem aula, portaria 190 de aprovação em massa. Sem comentário. Eu fiz até um post na época, eu comparava que na mesma semana, nosso governador Jerônimo publica aquele vídeo da aula inaugural, foi a aula inaugural para o ensino médio, dizendo, escola que reprova é uma escola bandida, escola malvada, é uma escola que não presta. E a culpa é do professor. E a culpa é do professor. Na mesma semana, Zema estava publicando na rede social dele, foi uma coincidência mesmo, parabenizando uma escola que foi mérito acadêmico, que foi o melhor indicador e que estava em destaque dentro da educação. Os nossos valores não podem ser invertidos. Educação boa é educação que dá liberdade para o aluno, não é educação que passa a mão na cabeça do aluno. Se o marginal chega em sala de aula e ameaça o professor, ele tem que ser punido exemplarmente, não importa se ele tem 15, 14 anos. Tem que dizer para esse menino, não pode. Professor é instituição. Professor tem voz, professor vai ser defendido e tem valor, da mesma forma que policial. A gente hoje está botando culpa no professor e a culpa no policial. Pelo amor de Deus, a polícia está aí para nos defender. Vai cometer erros? Vai, mas a imprensa dá uma lupa deste tamanho no erro e vitimiza o algoz, que é o bandido. E nós que estamos reféns de sair de casa? Você pode sair de casa de noite tranquilo? Tem que olhar para todos os lados. Que estratégias você tem? Celular do ladrão? A carteira do ladrão? Não saio mais de noite, agora eu fico em casa? A gente sitiou a cidade e está entregando. Não, nossa preocupação é isso. A gente começou a fazer corrida de rua e nossas esposas também vão com a gente. Nossa preocupação é com elas. À noite, quando a gente vai correr à noite, poxa, a gente, vamos tentar mudar o horário da corrida para amanhã porque é mais seguro. Poxa, mais gente cara, correndo junto. E com essa São orla. coisas tão Aí simples, como é que eu atraio? Simples, né? Você vê que é tudo, quando a gente fala do ecossistema, como é que eu vou atrair emprego, renda, e indústria criativa e turismo se eu não tenho segurança? O turista tem que andar na orla com a certeza de que ele não vai ser assaltado. Aqui a gente já está com a certeza de que vai. O povo já anda até com o celular do lado. O pessoal sai de grupo de bicicleta e... Já vi, às vezes tem. O senhorzinho com a câmera dele lá de boa, quando ele menos espera o cara, puxa o cordão dele de ouro e sai correndo. Machuca o senhor. Aquele dia que a gente foi tomar sorvete na Cubana. Foi bom então. Teve a outra senhora que puxou o negócio dela, levou, o cara acabou de levar minha pulseira. Então esse cara vai e não volta. E ele vai dizer... reverberar negativamente. Não, olha lá, é inseguro, foi assaltado. Sim. Eu queria ver, só antes da gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta que é a seguinte. Vamos supor, a senhora sai candidata, a senhora hoje é pré-candidata. Isso, as convenções são em... Mas vamos supor que a senhora saia candidata. Julho e agosto. Que esse jogo vire e que a senhora se eleja. Como seria uma composição, por exemplo, de secretários? Como seria o relacionamento com a Câmara, que é plural, é contraditória, tem siglas diferentes ali? Como é que seria a condução disso e se a senhora, no segundo cenário, né? Vamos supor que a senhora não se eleja, mas que um apoio num possível segundo turno da senhora seja muito importante para talvez Bruno Reis, que seja o candidato que mais se alinhe com a senhora. Como é que a senhora vê isso e se de alguma forma a senhora
vislumbraria uma participação em um governo de Lula, de Lula não, perdão, de Bruno. De Lula, perdão, porque não. a senhora falou de Lula, sei lá, então como é que seria uma possível participação da senhora no governo de Bruno? O que a senhora levaria de pauta que seria inegociável para um possível apoio? Primeiro cenário, a senhora eleita. Ok. Como é que você compõe secretaria? Primeiro princípio, que é cartilha do novo. Processo seletivo. Pode ter indicação política? Pode, desde que tenha competência técnica. É assim que você compõe secretariado. Ponto. Porque o que é que acontece? O funcionalismo público, na maioria das cidades dos estados brasileiros, está desmotivado. Ele tem a estabilidade, mas ele está desmotivado por sequenciadas lideranças de indicação política que ele teve, que não eram técnicos, e que aquilo desmotiva. Pare para pensar. Você vai trabalhar e botam acima de você um chefe que não entende nada, que não te demanda nada, que leva todos os louros. Isso desmotiva a equipe. Isso é regra básica em gestão de pessoas. Isso é o que acontece com o funcionalismo público. Então, a primeira coisa é processo seletivo interno. Quem mais conhece a máquina? Quem está lá dentro. Muitas vezes você tem um talento lá dentro que nunca teve a oportunidade de assumir uma liderança porque não tem padrinho político. Sim. E isso, eu vi esse depoimento, foi implementado pelo prefeito Adriano Silva. Então, ele disse, nossa, o secretário de habitação de Joinville é um funcionário de carreira da prefeitura. Não é filiado. É um funcionário de carreira. Ou seja, ele trabalha independente da sigla. Sim, porque ele está trabalhando para a cidade. E aí é que é o ponto comum de todos. Em princípio, todos os políticos deveriam ter como objetivo melhorar a cidade. Então, quando a gente fala de negociação, e aí voltando para a Câmara, esse é o ponto de convergência. Você vê muito a esquerda com pautas de saúde e de educação. Você vê a direita com pautas de saúde e educação. Então, a gente está falando da mesma coisa. Vamos focar no objeto e não nas posições. E a gente vai encontrar saídas. Até porque não existe ninguém que seja o dono absoluto da verdade. Uma vez que você é eleito, você tem que governar para todos, os que votaram em você e os que não votaram. A gente não pode ter esse dualismo como hoje a gente tem no país. Então, as pautas são comuns, desde que o objetivo final seja melhorar a vida do cidadão. Sim. Então, respondendo sobre gestão e respondendo sobre negociação com a Câmara, né? Uhum. E numa possível possível segundo turno. Como é que Vamos lá, seria? segundo turno. O que a senhora falaria ao Bruno? Hoje, digamos que eu sou Bruno Reis hoje. Eu não fico em cima do muro. Eu nunca votei em branco na minha vida. Nunca votei em branco. Eu quero a senhora junto comigo. O que eu preciso? Como é que a gente caminha junto? As pautas principais nossas estão na educação, estão na saúde e no empreendedorismo. Então ele teria que absorver essas pautas. Tem muita coisa que a prefeitura já tem. Eu vejo, até como empresária, antes você tirava o alvará e ele era provisório. Não tem nada mais inseguro para um empresário do que um alvará provisório. Você investe 100, 200, 300, 500 mil no estabelecimento. E você não sabe se daqui a um ano e meio, seu alvará vai ser renovado. Olha a insegurança jurídica. Isso já mudou. Isso você já tira alvará definitivo. Então, alguma coisa melhorou. Sempre tem alguma coisa boa nos governos. E a gente tem que parar com essa mania de não é meu, vamos refazer. Não, o que é bom mantém e melhora. E o que não é bom, corrige. Sim. Né? Então, congelar IPTU. IPTU de Salvador aumentou muito. O que mais você vê é a placa de aluga-se. Se você tem uma mudança tecnológica no mundo que muda a forma como a gente está consumindo, isso impacta lojas físicas. Você teve uma pandemia que acelerou esse processo e você teve uma cidade que ficou mais cara, com IPTU caríssimo e a necessidade de segurança maior, porque a gente está vendo aí as milícias cobrando do tráfico, os miliciantes traficantes cobrando pedágio de comerciante. Então, empreender está extremamente caro e desafiador numa cidade pobre. O que é que acontece? Fecham as empresas.
A gente perdeu população. A gente perdeu população não é porque está nascendo menos gente, é que o pessoal está desistindo de Salvador, dessa cidade linda. Estão indo embora. Estão indo para Lauro de Freitas, estão indo para Camaçari, estão indo para fora do Brasil. Para fora do Brasil é quem pode, não tem né? Condição. Se bem que tem condição, não, porque é só a gente olhar aí a fronteira Estados Unidos-México, Tá cheio. é quem não tem condição que está indo para lá também. Portugal também, muita gente indo para Portugal. Trabalhar lá. Que agora virou um problema, né? Virou um problema. O aluguel de Portugal subiu muito, tá impraticável pagar. Porque uma das políticas de Portugal é se você comprar um imóvel acima de 500 mil euros, eu acho, você tem a cidadania europeia. Quem tem 500 mil euros? Mas isso foi o que aconteceu. Os imóveis subiram de valor, o aluguel ficou muito caro. Porque você deu um desequilíbrio por uma determinação legal. Você vê, a gente acha que o Estado não tem poder, às vezes a intenção é boa, mas a consequência é um desastre. Então a vida ficou mais cara para todo mundo em Portugal. Interessante. Você não pode tomar decisões políticas. Direito, tem uma coisa que é a análise econômica do direito. Você não pode tomar uma decisão e criar uma lei sem analisar as consequências. E não são só as consequências diretas, as indiretas. Sim, perfeito. Eu falei o quê, Clay? Quando a conversa é boa, esticamos. Passamos de 1 hora, mas estou satisfeito. Luciana Buch, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. E antes da gente encerrar, fale um pouco como é que é as suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais. Me sigam, a professora universitária, política recente, Luciana B. Buch, em todas as redes, Instagram, Facebook, LinkedIn. TikTok eu não alimento, não. TikTok, eu não tenho braço. Pense o que é fazer campanha sem recurso. Então é onde o braço alcança. Estou mais atuante no Instagram. Então me sigam, eu que respondo, não tenho nem equipe respondendo, sou eu mesmo. Eu espero daqui a pouco dizer, olha, eu estou com a equipe que me ajuda. Aí, quem sabe, vamos lá. Mas agradeço o espaço, né? Porque eu acho que são esses espaços que geram a oportunidade democrática para o que é novo aparecer, para mudar o status quo. A gente falou tanto dessa mudança de status quo. Então, vocês são importantíssimos nesse processo. Obrigado pelo espaço. Obrigado, quem agradece é a gente. E eu, como de praxe, né, e de coração também, te desejo sorte nessa caminhada, que você tenha possibilidade de fazer com que sua voz seja escutada, né? Que esse é um desafio. É o principal. Plantar a sementinha, no mínimo. No mínimo, plantar uma sementinha. Perfeito. Gente, esse foi mais um episódio do PolitiQuestion, uma parceria com Você Notícias e o PolitiQuestion. Nós agradecemos a participação de vocês até aqui. Siga-nos nas redes sociais, Cortes PolitiQuestion no Instagram e no TikTok. Um abraço e até a próxima.